Vai lá, Rubinho. Microfone. Você tá mudo, Rubens. Microfone desligado. Rubens, Agora sim, família, me perdoe aí. Olá, atenta. pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma reunião do projeto UTIs Integradas. Essa noite a gente traz um tema bastante interessante, um tema bastante futurista, e por uma pessoa que tem muito expertise, além de amigo querido, tem muita expertise para nos falar sobre esse tema, que seria sobre o choque cardiogênico aí numa visão passada, atual e futura, e tudo que se tem aí de novo sobre esse tema. Dr. Antônio Aurélio Fagundes, ele é intensivista titular pela AMIB, cardiologista titular pela SBC, doutor em cardiologia pela USP, pós-doutorado pela Harvard Medical School dos Estados Unidos, e também pesquisador do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, além de ser coordenador aqui na minha cidade de uma das UTIs bem reconhecidas, que é a UTI do DevStar, em Brasília. Antônio Aurélio, querido, uma ótima... seja muito bem-vindo ao nosso projeto e espero que todos possam compartilhar com você. E quem vai estar moderando essa reunião juntos aqui será o doutor Suprareg, junto com o doutor Ciro Leite, que são também pessoas com grande conhecimento da área. Bem-vindo, amigo, um beijão aí para todos e ótimo proveito da aula. Boa noite, Rubens. Boa noite a todos. Bom, para mim é uma honra estar aqui falando para vocês, frente a mestres aí da terapia intensiva, como você, Rubão, o Suprareg, o Ciro, grandes amigos aí e mestres aí em quem eu me espelhei aí ao longo da minha formação na medicina intensiva. Então, um grande prazer estar aqui. Bom, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o estado atual aí do choque cardiogênico. Vamos começar por uma visão um pouco histórica, tentar centrar onde a gente está e ter alguma perspectiva aí futura dessa patologia aí que continua a ser muito importante aí no nosso meio. Então, o objetivo para hoje é a gente falar um pouquinho do passado, do presente, com a epidemiologia, classificações atuais e o cenário atual, os principais ensaios clínicos aí em choque cardiogênico, as lições aí aprendidas com esses ensaios clínicos, um pouquinho das novidades. Eu acho que a gente tem uma novidade super recente desse mês, e um pouquinho das perspectivas futuras. Bom, a falência do sistema circulatório aí, ela é descrita, esse é um livro que fez o primeiro conceito aí do que é choque cardiogênico em 1939. Harrison aí, que a gente conhece bem, introduz aí o conceito de um choque específico relacionado aí à disfunção miocárdica como uma entidade específica e diferente dos demais choques. Naquela época, e por muitos anos, e ainda atualmente, o infarto continua a ser a causa mais comum, e a mortalidade naquele período girava em torno de 50% a 60%, e a gente vai ver que nós mudamos pouco esse cenário aí ao longo dessas décadas. Então, a primeira evolução que a gente teve aí no tratamento do choque cardiogênico foi o início da terapia trombolítica aí em 58 e a importância da gente abrir a artéria no paciente aí com infarto. E a partir daí as estratégias para o tratamento do infarto elas evoluíram com Andreas Witzig em 77 aí fazendo a primeira angioplastia com balão e já em 86 com a evolução aí com o implante dos primeiros stents em humanos. E para o tratamento do choque relacionado aí ao infarto agudo do miocárdio, a gente vai ver que a gente teve uma evolução, principalmente para poder prevenir o desenvolvimento aí do choque em pacientes em que a etiologia aí, do choque cardiogênico ela é isquêmica, causada aí pelo infarto.
Mas apesar dessa evolução, a gente vai ver que nas últimas décadas, as hospitalizações aí por choque cardiogênico, elas vêm aumentando progressivamente, não só no Brasil, como no mundo todo. Elas triplicaram aí de 2004 a 2018. Por quê? Porque a gente tem uma população cada vez mais idosa, convivendo com múltiplas comorbidades. A gente tem pacientes que sobrevivem aí ao infarto agudo do miocárdio e ficam com suas disfunções ventriculares. A gente tem pacientes vivendo com neoplasias e com cardiotoxicidade das neoplasias. E pelo próprio envelhecimento populacional, a gente continua a ter a principal causa de mortalidade no mundo, a doença coronária, e a gente ainda continua a ter aí entre 8 a 10% dos pacientes com infarto evoluindo com choque cardiogênico. E o que aconteceu com a mortalidade? Esse é um cenário aqui americano, a gente está vendo aqui à esquerda, nas curvas em azul, aí, a prevalência e a incidência de choque cardiogênico de 2004 a 2018, aumentando tanto e principalmente aí pelo choque não associado ao infarto. Então a gente vai ver aí que outras causas que não o infarto levando a choque cardiogênico, como por exemplo a descompensação de um paciente com insuficiência cardíaca, miocardites, a gente vê esse aumento progressivo, enquanto há uma estabilização, apesar de um aumento lento e progressivo, da ocorrência de choque cardiogênico relacionado ao infarto, visto que a gente teve uma melhoria aí nas estratégias de abertura da artéria. Então, a ocorrência de choque relacionado ao infarto, ela diminuiu. Mas de choque cardiogênico por outras etiologias, ela continua a aumentar. E do ponto de vista da mortalidade, o que aconteceu, e a gente vai ver aqui nesse gráfico à direita, é que com as estratégias de tratamento do infarto, com a abertura da artéria, seja com trombolíticos, sejam com stents, a gente vai ver uma grande redução da mortalidade do choque cardiogênico aí, vindo até o ano de 2007, 2008, acontecendo também aí com a melhoria do suporte desses pacientes, muito mais pelo suporte de terapia intensiva como um todo, com a evolução das unidades cardiointensivas, das unidades críticas gerais como um todo, mas dos anos 2000 em diante, a gente vai ver que há uma relativa estabilidade na mortalidade do choque cardiogênico, que se mantém aí em torno de 40% a 50% nos últimos 20 anos, e a gente vai ver trials aí recentes mostrando mortalidades próximas a 50%. Então, essa é uma entidade ainda de alta mortalidade, e apesar da gente ter diminuído a mortalidade em muitas etiologias no cardiointensivismo, como, por exemplo, no infarto, no choque cardiogênico, a gente ainda não conseguiu melhorar muito essa mortalidade. Então, esses são dados aí, por exemplo, da Alemanha, mostrando que de 2005 a 2017, a mortalidade ela se manteve aqui, a nossa esquerda nesse gráfico, mais ou menos estável, em torno de 55%. A gente tem aí de 2000 em diante a progressivo aumento da utilização, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, dos suportes circulatórios mecânicos, mas a gente ainda vai ver que a mortalidade permanece alta. Ela melhorou na mortalidade relacionada aí ao infarto, mas na mortalidade nas etiologias não relacionadas ao infarto, ela gira aí, mesmo nos melhores centros alemães, aí, acima de 50%, próximo a 60%. Bom, então esse é um pouco do nosso cenário atual em relação à mortalidade aí do choque cardiogênico, seja associado ao infarto, seja não associado ao infarto. E a etiologia, ela vem mudando ao longo do tempo. Então, quando a gente pega aí coortes e registros de choque em terapias intensivas
principalmente cardiointensivas, a gente vai ver aí uma proporção, claro, nesse perfil de unidade de choque cardiogênico como a sua principal causa, mas a principal etiologia, que era a etiologia isquêmica, a gente vai ver aqui que o infarto agudo, né, levando a choque cardiogênico, ele é responsável aí pelas causas gerais de choque cardiogênico em 30%. E a gente tem aí pacientes isquêmicos, mas não que desenvolvem choque por alguma descompensação da sua insuficiência cardíaca, mas uma grande proporção de pacientes não isquêmicos, outras etiologias. Então, o que eu quero ressaltar é que a gente tem uma diminuição aí progressiva do choque cardiogênico relacionada ao infarto e um aumento das outras etiologias aí de choque cardiogênico não relacionadas ao infarto. E aí eu quero aqui fazer a primeira pausa para a gente ter o primeiro momento de aprendizado aí, que vem desses slides anteriores, em que a mortalidade do choque cardiogênico ela se reduziu aí até os anos 2000, mas ela permanece estagnada em torno de 40% a 60% desde então. A principal redução da mortalidade ela aconteceu às custas do melhor tratamento aí do infarto na fase aguda, seja com trombolíticos, seja com intervenção percutânea e a melhora das tecnologias, balão, stents, melhores stents, uma abordagem cada vez mais precoce desses casos. E o choque cardiogênico não associado ao infarto continua com uma elevada mortalidade aí, em comparação aí com os associados ao infarto, em que a gente teve uma redução aí progressiva ao longo desses últimos anos. Bom, e aí nós vamos passar para um segundo ponto, que é quando a gente está falando de choque cardiogênico, nós estamos falando especificamente de quê? E aí esse é o primeira pedra no sapato dos diversos registros, estudos clínicos e conceitos do que é choque cardiogênico e a falta de uma padronização aí internacional, ela dificultou aí que estudos clínicos pudessem evoluir ao longo do tempo. Então, a gente tem aí desde da classificação do shock trial, que foi um trial, um estudo aí inicial e fundamental na base aí do estudo do choque cardiogênico, que estabelecia que o paciente tinha que estar hipotenso ou precisando de alguma forma de suporte para manter uma pressão sistólica acima de 90, que claramente tem que ter uma disfunção, sinais aí de hipoperfusão, de uma disfunção orgânica, mas que incluía aí critérios hemodinâmicos, como um índice cardíaco aí menor de 2, com uma capilar pulmonar aí acima de 15, numa época em que o uso do catéter de artéria pulmonar, do catéter de Swan-Ganz era muito mais utilizado. Mais recentemente, a gente tem outros trabalhos também muito importantes que já tiraram, por exemplo, os critérios hemodinâmicos, mas esses trabalhos estavam relacionados ao paciente com infarto agudo do miocárdio, que a gente vai ver que é um denominador comum aí entre eles, a hipotensão, com uma pressão sistólica menor do que 90, a necessidade aí, de hipoperfusão, de critérios de hipoperfusão, sinais de congestão e, mais recentemente, nas diretrizes europeias, também a inclusão aí de biomarcadores como acidose metabólica, lactato, que a gente bem conhece, aumento da creatinina, para definição do que é um choque cardiogênico. Mas com o objetivo de tentar uniformizar e ter um norte que vá orientar pesquisadores, médicos e pesquisadores clínicos desenvolvendo aí clinical trials, né? Eu acho que a classificação mais utilizada atualmente, que teve uma boa aceitação aí do ponto de vista uniforme, é a classificação da SCAI, que é a Sociedade aí americana de hemodinâmica, que classifica o paciente nessa pirâmide que vai de A a E, em que A, o paciente está em risco de um choque cardiogênico, mas ele não tem sinais e sintomas. Então, por exemplo, o paciente com um infarto extenso
ou uma descompensação de uma insuficiência cardíaca, é um paciente em risco, mas não tem choque. O paciente que é a classe B, que é o choque beginning, se iniciando, é o paciente que tem evidência clínica de instabilidade hemodinâmica, incluindo aí hipotensão, taquicardia, mas sem sinais de hipoperfusão. Então, ele tem uma alteração hemodinâmica, mas não tem hipoperfusão associada. O choque clássico, que é o paciente que tem hipoperfusão, que requer aí o tratamento farmacológico ou um suporte circulatório mecânico. Hipotensão muitas vezes está presente, mas a gente pode ter um paciente com choque sem hipotensão. Menos comum, mas acontece. Esse paciente ele pode evoluir com uma deterioração, então, apesar da sua terapia instituída, seja suporte com drogas vasoativas, seja suporte circulatório mecânico, ele vai para a classe D. E o paciente que está numa situação meio catastrófica e tem um choque aí com um risco muito eminente aí de óbito. Então, a classificação da SCAI ela tem sido utilizada aí na grande maioria dos trabalhos desde 2021. Porém, do ponto de vista prático, para quem lida aí com suporte circulatório mecânico e está diante de um paciente com choque cardiogênico, a classificação Intermax ela é muito, muito, muito prática, porque ela vai te dar um norte do que você tem que fazer com esse paciente nas próximas horas, né? E o que a gente chama aí como Intermax 1 é o que é crash and burn, né? Esse paciente aí está queimando na sua mão ou está com uma tragédia na sua mão e ele continua hipotenso, apesar de você subir aí as drogas vasoativas, o suporte inotrópico, e você iniciou aí já um balão intraórtico, mas esse paciente continua a piorar, sinais de hipoperfusão, lactato persistentemente em elevação. Você tem que decidir por uma intervenção em horas, porque senão esse paciente vai falecer. O Intermax 2 é o paciente que está em uso de inotrópico e é aquele paciente que progressivamente, dia a dia, ele começa a piorar, ele piora a função renal, ele começa a piorar a função hepática. Esse paciente, você tem que aumentar progressivamente a sua dose de inotrópico e você vai ter que tomar uma decisão de um suporte circulatório ou qual é o próximo passo para esse paciente nos próximos dias. Você tem aí 1, 2 dias para poder pensar. Intermax 3 é o paciente que está estável, dependente de inotrópico, mas você não consegue tirar inotrópico desse paciente. E você aí vai ter que pensar na próxima estratégia. E esse é o Intermax 1, 2 e 3 são os principais perfis que a gente vai encontrar em UTI. É lógico, a gente tem aí o que se chama de frequent flyers, né, que é o paciente que está sempre reinternando com descompensação aí da sua insuficiência cardíaca. É um paciente que você vai ter que pensar em alguma outra estratégia. Daqui para baixo são pacientes muito mais eletivos do que os que a gente vê aqui na terapia intensiva, como os classe 1, 2 e 3. É uma classificação muito prática para a gente pensar nos próximos passos para esse paciente. Porém, a gente tem que lembrar que nem todos os choques são o mesmo, né? Assim, o paciente ele é muito heterogêneo. Então, o paciente que tem um choque e era sadio e ele tem um choque relacionado a um infarto agudo do miocárdio iniciado aí há 40 minutos, ele tem um perfil. E o paciente que tem uma doença de Chagas e que convive com uma fração de ejeção de 20% e que desenvolve, por exemplo, a embolia pulmonar e entra num estado de choque, ele tem um outro perfil e é um paciente totalmente diferente. E eu acho que nos últimos anos a gente tem começado a entender que a gente tem que abordar esses pacientes de forma diferente, inclusive nos estudos clínicos que possam nos guiar. Colocar todo mundo dentro do mesmo saco, ele talvez seja o maior erro aí dos estudos clínicos em choque cardiogênico. E aqui está um pouquinho das classificações do que é a classificação SCAI e de como ela acompanha aqui a classificação Intermax. Mas Intermax é muito mais para a gente poder tentar definir aí suporte circulatório mecânico. Bom, e do ponto de vista fisiopatológico, também acho que é importante a gente entender que a partir do momento de uma disfunção ventricular aguda, né, com congestão pulmonar, hipóxia,
a própria disfunção ventricular no paciente, por exemplo, que ele é isquêmico, ele vai levar a uma cascata aí de isquemia do próprio coração, por uma diminuição da perfusão coronariana, com um progressivo declínio aí do débito cardíaco. Porém, algumas horas depois, alguns dias depois, esse paciente muitas vezes ele não tem simplesmente um componente cardiogênico, e esse paciente tem essa fase do que a gente chama que já é um componente metabólico, porque ele desenvolve uma resposta inflamatória sistêmica secundária ao próprio choque. Essa resposta inflamatória sistêmica, ela vai levar a uma vasodilatação que vai piorar ainda esse estado de choque. Então, a via que leva a uma diminuição da resistência vascular sistêmica, que inicialmente ela é elevada no paciente com choque cardiogênico, ela é muito comum, principalmente nos pacientes com estado de choque um pouco mais prolongado, que você tem dificuldade de recuperar aí, agudamente. Então, de um problema que muitas vezes é coronário, a gente tem uma disfunção ventricular e a gente vai ter uma resposta vascular, com uma diminuição da resistência vascular aí, por um processo inflamatório aí, associado a toda a cascata do choque. E isso acontece quanto maior o tempo de choque, então muitas vezes, para o que a gente tem como um problema hemodinâmico inicial, com o tempo em que o paciente permanece em choque cardiogênico, esse problema passa a ser um problema hemometabólico, ou uma falência progressiva aí de órgãos e de uma cascata inflamatória aí, que por congestão pulmonar, hipoperfusão renal e hepática, alteração da coagulação, disfunção neurológica, a gente vai ter um aumento progressivo da mortalidade com cada comprometimento orgânico adicional relacionado aí ao choque. Então, o problema inicialmente coronariano, ventricular, ele se torna um problema sistêmico. Então, o segundo momento de uma pausa aí é para a gente poder entender que, apesar das inúmeras definições diferentes de choque cardiogênico, a mais amplamente utilizada aí atualmente é a da SCAI, é o que vocês vão ver mais frequentemente na literatura atual. A classificação Intermax, que é uma classificação para suporte circulatório, ela é excelente para tomada de decisão sobre a instalação de um suporte circulatório mecânico. E o terceiro ponto é que existe uma grande heterogeneidade na apresentação do choque cardiogênico. Primeiro, se esse é um choque associado a um infarto ou não. Se esse paciente tem um choque exclusivamente hemodinâmico na fase inicial e que foi recuperado, por exemplo, depois que abriu uma artéria, colocou um dispositivo de suporte circulatório mecânico e em 2, 3 horas depois esse paciente saiu do choque, ou se ele já tem um componente de um choque hemometabólico, né, com disfunção de múltiplos órgãos sequenciais, uma resposta inflamatória sistêmica aí que vai levar a um outro problema que está relacionado aí a toda a cascata metabólica aí do choque persistente. Aí nós vamos passar um pouquinho aqui sobre os principais estudos e o que a gente aprendeu aí ao longo dessas décadas com os estudos clínicos no choque cardiogênico. Então, eu acho que o primeiro grande estudo clínico que mudou a nossa prática foi o Shock Trial, né, que randomizou pacientes para uma revascularização precoce nos pacientes com infarto agudo do miocárdio, complicado por choque cardiogênico, porque o conceito na época era de que o paciente que tinha um infarto e desenvolvia choque cardiogênico, esse quadro ele já era muito tardio, não valia a pena você abrir a artéria desse paciente ou revascularizar. E o Shock Trial claramente mostrou que a revascularização, principalmente aí nos 6 meses, a mortalidade ela foi muito menor nos pacientes que tinham a revascularização feita mesmo quando o choque tinha até 48 horas, quando o infarto tinha até 48 horas e o paciente tinha até 18 horas do choque. Então, essa foi a primeira mudança de que
a ideia de revascularizar pacientes em até 12 horas, abrir a artéria em até 12 horas do infarto, ela não é verdade no paciente que desenvolve choque. O paciente que desenvolve choque, a gente tem até aí 48 horas e deve tentar abrir a artéria. E até 18 horas do início do choque para poder abrir a artéria. Uma clara redução da mortalidade aí, um ensaio clínico randomizado. A segunda lição aprendida aí com os ensaios clínicos randomizados no choque cardiogênico é que quando você vai e leva esse paciente para hemodinâmica com um infarto agudo e ele tem múltiplas lesões, tem uma lesão culpada, mas ele é um coronariopata e tem várias lesões graves, existia um conceito de quanto mais a gente abrir as artérias, mais eu vou preservar esse ventrículo e eu vou melhorar essa disfunção ventricular. E os dados aí desse ensaio clínico randomizado, que foi o CULPIT Trial, mostrou que não, que a gente deve tratar a lesão culpada, sair daquele momento, tirar o paciente do choque, e as outras lesões elas podem ser tratadas na mesma internação, mas não no momento do choque. No momento do choque, você deve tratar exclusivamente a lesão culpada, que ele é um paciente que está ali, como a gente fala aí, crash and burn, e o ideal é quanto menos intervenções você fizer ali, melhor. Então, essa é a segunda lição aprendida aí, tratar somente a lesão culpada no momento do infarto associado ao choque cardiogênico. Terceira lição aí aprendida a partir de um estudo aí do Bruno Levy é que vasopressor que eu devo usar aí por muitos anos aí, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o uso de adrenalina, epinefrina, ela era muito frequente em pacientes aí com choque cardiogênico, dada aí as ações tanto alfa quanto beta da adrenalina, mas o estudo do Levy mostrou aí que, em comparação aí com noradrenalina, né, a nora ela teve aí efeitos similares do ponto de vista de níveis pressóricos atingidos e com índice cardíaco, e a adrenalina ela teve uma maior incidência de choque refratário. Então, houve uma pior evolução desses pacientes com choque cardiogênico, com maior dificuldade de controle do choque, quando a gente usa adrenalina em comparação com noradrenalina. Então, desde então, pelo menos na minha prática, eu acho que na grande maioria houve uma mudança do perfil aí de utilização de adrenalina. Eu nunca gostei de adrenalina nesse cenário, mas isso aí corroborou minha ideia de, se for utilizar um vasopressor, que a gente utilize aí nora, em preferência adrenalina. Isso foi seguido aí de mais de uma meta-análise que compilou aí dados, inclusive individuais, de vários estudos, comparando aí as duas drogas, mostrando aí que o uso de adrenalina nesse cenário ele está associado aí com maior risco de choque refratário, inclusive um aumento da mortalidade. A lição número 4 veio aí de qual inotrópico eu devo utilizar, e a gente sempre teve aí essa dúvida: dobutamina, milrinone, a diferença entre eles. Dobutamina pode causar mais taquicardia, milrinone pode causar mais hipotensão, mas os dados do estudo do REMI também aí mostraram para a gente que você pode escolher entre um ou outro. Fica a gosto do freguês, não há diferença. É lógico, em pacientes muito hipotensos, a gente vai evitar de usar milrinone. Em pacientes em uso de beta-bloqueador, a gente vai pensar em usar milrinone. Mas você pode escolher com segurança entre as duas drogas, porque não há uma superioridade de uma sobre a outra aí também. Num ensaio clínico randomizado aí já há 3 anos, que é o estudo do REMI, feito pelo time canadense. E é interessante que não há diferença aí em nenhum dos desfechos, tanto em relação aí ao lactato, a débito urinário,
o VIS-score, a função renal. Então, não só do ponto de vista de desfechos, mas também de desfechos substitutos, a gente aí não tem diferença entre eles. Um outro ponto que eu acho que ganha força cada vez mais, né? Acho que talvez seja um pouco do efeito Hawthorne aí, da gente colocar os pacientes sob a nossa visão e ter um time dedicado aí para eles, né? É que os times de choque, times de suporte para o choque cardiogênico, eles parecem ter um impacto aí no prognóstico, né? Então, em grandes redes, em grandes hospitais, em hospitais que fizeram análises das suas mortalidades pré e pós-implante de um time de choque, todos os estudos mostram uma melhora dos desfechos, assim como os times de sepse, times de AVC, times de resposta rápida, tudo que a gente coloca ali no centro do cuidado e tem alguém dedicado e olhando especificamente para essa população, melhora desfecho. Então, a quinta lição aprendida aí dos estudos nos últimos anos é que times de choque parecem ter um impacto aí no prognóstico desses pacientes. E aí eu quero trazer aqui, só porque eu mostrei aqui nessa tabela à nossa esquerda, 2 marcadores que muita gente não conhece, mas são importantes aí dentro dos conceitos de choque cardiogênico. Os critérios hemodinâmicos aí para o choque cardiogênico, eles continuam a ser aí estabelecidos por um índice cardíaco aí menor que 1,8 no paciente suporte inotrópico ou de vasopressor, ou menor que 2,2 com a suporte inotrópico, presença de a pressão capilar pulmonar acima de 15, mas eu quero trazer um pouquinho do conceito aqui do Cardiac Power Output, sei aí que tem muitos residentes conectados, e do PAP, que são números que vocês vão ver aí com frequência em pacientes com choque cardiogênico, porque parecem ser excelentes marcadores de prognóstico. Então, o que é o Cardiac Power Output, em que os trabalhos vocês vão ver aí como CPO. Nada mais é do que o débito cardíaco multiplicado pela pressão arterial média, dividido aí por 451. E esse parece ser o marcador aí mais potente de prognóstico no choque cardiogênico. Então, pacientes que têm aí um CPO aí menor do que 0,6 são pacientes aí que ainda estão em choque, eles têm um mau prognóstico. Quando a gente vai melhorando aí o débito cardíaco e melhorando a pressão arterial média, a gente vai ver uma elevação progressiva desse Cardiac Power Output, e esse é um marcador importante aí na prática de quem estuda e vê choque cardiogênico. E é um marcador de disfunção ventricular predominantemente esquerda, porque o marcador de disfunção ventricular direita, ele é considerado mais importante hoje em dia, o que a gente chama de PAP, que é um índice de pulsatilidade da artéria pulmonar, que nada mais é do que a pressão sistólica de artéria pulmonar menos a diastólica dividido pela PVC. Índices menores do que 0,9, eles são marcadores aí de disfunção ventricular direita, e é por isso que vocês vão ver aí nos critérios hemodinâmicos, na maior parte das vezes, um CPO e um PAP como marcadores da presença do choque, como marcadores de mau prognóstico para disfunção ventricular esquerda e para disfunção ventricular aí direita. Bom, aí nós vamos entrar na última etapa aqui, que é um pouquinho da saga dos dispositivos de assistência, porque a gente não tem, já tentamos aí ao longo desses anos abrir a artéria e, apesar da abertura da artéria, a mortalidade do choque ainda continua muito alta. A ideia foi, ao longo desses anos, lançar mão de dispositivos suporte circulatório mecânico, e aqui a gente tem diversas formas para o suporte ventricular esquerdo, vindo do Tandem Heart, Impella, balão intraórtico, que a gente conhece bem, ECMO, para o suporte ventricular direito, e aqueles que permitem que a gente faça um suporte ventricular direito e esquerdo.
Essa saga aí tem décadas e mais de 50 anos. Começou aí com a circulação extracorpórea e o balão intraórtico, e chegou aí até o Impella, que é o dispositivo mais moderno que a gente tem em 2001. Só que a grande questão é que, apesar de desenvolvido aí, o balão intraórtico foi desenvolvido em 1967, a gente veio usando balão intraórtico desde então, até que em 2000 o Roger Thiele resolveu, que é um alemão, randomizar esses pacientes no infarto agudo do miocárdio, para poder ver se o balão intraórtico mudava o desfecho desses pacientes no momento do infarto, associado aí à abertura da artéria. E o que a gente viu é que, apesar da gente estar usando isso aí há quase 50 anos, o balão não trouxe um benefício no choque cardiogênico associado ao infarto. Então, essa é a sexta lição aprendida, que nessa população, quando ela vai para a hemodinâmica, abre a artéria, a gente tem pool aí de pacientes com infarto com supra e sem supra no estudo, e você passar um balão intraórtico não parece ter um benefício adicional. É lógico, existem aí algumas críticas a esse estudo, a mortalidade ela foi um pouco menor do que se esperava, a fração de ejeção dos pacientes eram relativamente altas, os pacientes estavam relativamente bem, com uma média de pressão aí de 90/55. Então, talvez esses pacientes não fossem tão graves que precisassem de um balão intraórtico. Mas eu acho que todas as diretrizes mudaram, e o que antes era uma recomendação classe 1, ela foi reduzida para algumas diretrizes em classe 2B, de forma que a gente não deve fazer mais de rotina em pacientes com choque cardiogênico associado aí ao infarto agudo do miocárdio. Bom, se o balão intraórtico não funcionou, e a ECMO? ECMO, a gente sabe que na Europa, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, a gente tem um aumento progressivo da sua utilização, né? E esse aumento ele tem sido às custas também de pacientes com choque cardiogênico, né? Isso aconteceu aí gradativamente em todos os centros de choque no mundo. Porém, também o mesmo Roger Thiele resolveu estudar se realmente ECMO nos pacientes com choque cardiogênico associado ao infarto, que iam para abrir a artéria e tinham critérios de choque, hipotensão, lactato elevado, disfunção orgânica, se ECMO traria algum benefício, já que é uma terapia cara, complexa e não isenta de risco. A gente vai ver que a população estudada ela tem uma característica muito importante, é que uma grande parte dos pacientes tinha aí uma parada cardíaca antes aí da randomização. Então, esses pacientes tinham, muitos deles tinham tido uma parada relacionada ao infarto antes de entrarem no estudo. E eram pacientes bem graves, lactato aqui de 6,8, 6,9, pH de 7,2. Então, bem aquele perfil aí que a gente chama lá no Intermax de crash and burn. Mas nessa população de pacientes graves, que vai para hemodinâmica, para abrir a artéria, a lição número 7 aí é que ECMO não trouxe benefício. Tá? Seja na mortalidade, que ela foi aproximadamente aí 50% nos dois grupos, seja nos outros marcadores, clearance de lactato, função renal, score SAPS, e ela foi associada a um aumento do risco de sangramento, aumento do risco de AVC, aumento do risco de complicações isquêmicas, e uma meta-análise de pacientes individuais também, juntando todos os estudos aí com ECMO associado ao infarto agudo do miocárdio, choque cardiogênico, mostrou aí que a gente tem que repensar se a gente deve fazer isso de rotina aí nessa população. E aí, para finalizar, a grande esperança era esse dispositivo, que é o Impella,
que é um dispositivo implantado de forma percutânea, né, e que puxa o sangue do ventrículo esquerdo e devolve o sangue já na aorta, na raiz da aorta, dando um débito cardíaco que pode chegar aí até 5 litros por minuto. Os estudos observacionais aí que comparavam balão intraórtico com Impella não mostravam um benefício, então existia um certo desânimo aí em relação ao resultado do Impella em comparação ao balão intraórtico, mas agora, no dia 5 de abril de 2024, no Congresso Americano de Cardiologia, esse grupo, que é um grupo da Holanda, depois de 11 anos randomizando pacientes para o estudo, testou a hipótese de que nos pacientes com infarto agudo do miocárdio e choque cardiogênico, que tinham aí, iam para a sala de hemodinâmica, se instalar um Impella associado aí à abertura da artéria, se teria um benefício, né? Os critérios de inclusão aí foram bem estritos, os pacientes tinham que ter um infarto com supra, tinham que ter hipotensão e hipoperfusão, tinham que ter disfunção ventricular, e o mais importante, que foi excluir pacientes que tinham parada cardíaca e tinham coma, né, pré-inclusão, disfunção de ventrículo direito e complicações mecânicas. Então, eles pegaram um grupo com grande chance de dar certo, porque essa população aqui diagnóstico muito ruim. Bom, foram 355 pacientes. E o que a gente vê aí, a partir do estudo, é que depois de décadas, a gente tem aí o primeiro estudo com um dispositivo de assistência circulatória que é capaz de reduzir a mortalidade no choque cardiogênico. Então, com 180 dias, a gente teve aí uma redução de 13% absoluta, o que é muito, né? Com um NNT de 8 na mortalidade do choque cardiogênico. Além disso, nos desfechos secundários, a gente vai ver que esses pacientes também tiveram menos chance de evoluir aí para transplante, para outros dispositivos de assistência circulatória, e eles tiveram mais dias livres aqui de hospital. Então, essa eu acho que é a grande novidade que a gente tem no cenário aí do choque cardiogênico, é a possibilidade de o dispositivo de assistência circulatória Impella diminuir a mortalidade nessa população específica. Isso não veio sem um preço, veio um preço de aumento do risco de diálise, aumento de sangramento, de isquemia de membro, mas ainda assim, sepse também, mas ainda assim, no global, esses pacientes tiveram uma mortalidade menor. Então, para quem quiser acessar aí o Danger Shock Trial, eu acho que essa é a grande novidade. Bom, o problema é que para nós, população, país pobre, todos esses dispositivos estão fora do alcance da maior parte da nossa população. Então, essa eu acho que é o grande porém que a gente tem aqui, e a gente tem que pensar muito antes de inserir qualquer tecnologia dessa, por exemplo, no sistema público de saúde, porque ela tem que realmente se provar muito benéfica e dado ao custo, porque enquanto os centros americanos e europeus usam isso como água, a gente tem uma grande dificuldade de recurso aqui. Para finalizar, senhores, eu acho que... Deixa eu só fazer uma pergunta, Antônio, antes que é pertinente ao... Tem o NNT desse estudo, não? O NNT foi de 8. De 8, Ciro. Uhum. NNT de 8. Redução da mortalidade absoluta foi de 13% com NNT de 8. Eu não tinha visto. Obrigado. Bom, o que eu acho que é o futuro? O futuro, eu acho que ele vai em 3 direções, né? O primeiro é realmente entender o fenótipo desses pacientes e a etiologia. Não dá para tratar os pacientes da mesma forma. E eu acho que os autores do Danger Trial, eles deixam isso muito claro aqui, né? Que o uso desse dispositivo Impella, ele foi capaz de reduzir a mortalidade nos pacientes com infarto com supra e choque cardiogênico
excluídas aquelas condições de parada cardíaca antes, excluída a disfunção de ventrículo direito, excluída a complicação mecânica. E a gente não pode extrapolar isso para a população como um todo, porque eu acho que esse é o grande erro que a gente vem cometendo aí nos estudos em relação ao choque cardiogênico, né? Então, separar aí a população e estudar essas populações específicas. É lógico que populações com chagas, populações com miocardite, populações com Takotsubo, eles têm um fenótipo totalmente diferente do paciente com infarto. Segundo, a gente começar a entender que tem alguns tipos de paciente que intervenções ali elas podem ser fúteis, e muitas vezes esses pacientes que chegam com choque, com muito tempo de parada cardíaca fora do hospital, colocar um dispositivo de assistência circulatória, ele talvez seja jogar um dinheiro muito alto num paciente de prognóstico muito ruim. Então, selecionar a população que realmente vai se beneficiar de dispositivos e em quem o prognóstico ele é adequado é muito importante, né? E o outro ponto que eu acho que é fundamental é a gente entender quais que são os modificadores de risco aí, idade, fragilidade desse paciente, né? Qual que é a reversibilidade de outras disfunções orgânicas, se esse paciente já tem aí uma resposta inflamatória sistêmica aí associada e já saiu do predomínio do choque hemodinâmico, quão frágil é esse paciente. E não dá para a gente pensar que one size fits all, assim, de que uma roupa vai vestir em todos esses pacientes. Então, eu acho que a gente tem que começar a separar cada vez mais o joio do trigo, estudar populações específicas que possam se beneficiar das terapias aí que a gente tem estudo para o choque cardiogênico. Então, para a gente poder finalizar aqui, minhas conclusões e mensagens-chave são que a mortalidade do choque cardiogênico se reduziu aí até os anos 2000, mas permanece estagnada. A redução da mortalidade aconteceu às custas, principalmente do melhor tratamento do infarto na fase aguda. A gente tem ainda um grande campo para estudo, que é o choque cardiogênico. Ele continua com uma elevada mortalidade, muito pouco estudado, né? Do ponto de vista de classificação, a classificação mais amplamente utilizada atualmente é a da SCAI. A classificação Intermax ela é ótima para a gente pensar em dispositivos de assistência circulatória. Essa população ela é muito heterogênea, a gente precisa distinguir que paciente e separar que paciente que a gente está tratando. E do ponto de vista de o que os estudos nos mostraram até hoje, revisando aqui com vocês, é que revascularizar pacientes com choque até 48 horas do infarto e 18 horas do choque é a primeira lição que a gente tem que ter, correr para abrir a artéria desse paciente. Tratar somente a lesão culpada no momento do infarto. Escolher noradrenalina aí como vasopressor. Escolher dobuta ou milrinone de acordo com o seu desejo, mas elas são aí equivalentes do ponto de vista de desfecho. Implantar times de choque, porque eles parecem realmente mudar o prognóstico desse paciente. Pensar muito se você vai utilizar balão intraórtico de rotina no choque cardiogênico associado a infarto, não tem um benefício claro comprovado. ECMO também não. E agora a gente tem, depois de décadas, o primeiro trial com resposta aí, com diminuição de mortalidade, ainda com outros estudos em andamento para poderem aí confirmar essa hipótese de que essa terapia possa reduzir realmente o desfecho nesses pacientes. Com isso eu encerro, gente. Agradeço muito e fico aberto aí para perguntas. Obrigado. Obrigado, Antônio Aurélio. Excelente exposição. Acho que para todos nós uma verdadeira lição aí de como enxergar essa situação que é muito complexa. Gauchinho e Ciro, vamos lá, amiguinhos, vocês que são os maravilhosos amigos aí da hemodinâmica. Quer começar, Fernando? Olha, posso começar. Você é o decano.
Pode fechar a tela, eu acho. Quem sabe fica melhor da apresentação. Aí, Interrompi aqui. Perfeito, Antônio. Muito obrigado pela, como sempre, muito didático e brilhante a tua apresentação. Assim, 2 pontos para começar, não é? Porque tem muita coisa. É uma doença, é uma síndrome muito complexa. E eu, de algum tempo para cá, eu tenho tido muito cuidado que em paciente crítico adotar a ideia de que uma única intervenção vai reduzir mortalidade, não é? Porque a doença crítica é poligênica, né? Então, partindo dessa premissa, fica difícil. Mas 2 pontos, assim, eu acho que vale a pena a gente ainda lembrar da classificação do Kilip e da classificação do Forrester, não é? Principalmente para quem trabalha em emergência. Tu faz o eletro ali em 10 minutos, tem supra, tem edema agudo, tu já sabe que é um Kilip 3, não é? Faz um eletro, não é? Olha, vai ter que ir para hemodinâmica, é um infarto de parede inferior, tudo bem, ele, né, tá com um padrão ventilatório adequado, enfim. Eu acho que é uma classificação que ajuda principalmente assim na abordagem clínica, na chegada do paciente. E é óbvio, Com certeza. e é óbvio que o paciente que é mais grave, que está evoluindo. Eu acho que a classificação da Sky, eu gosto muito, ela ajuda bastante, mas a hemodinâmica e essa divisão que tu colocaste no final ali, né, dos fenótipos e da visão futura, né, o aspecto hemodinâmico, ele antecede as alterações da microcirculação, né? A macrohemodinâmica, que vão desencadear o que tu muito bem chamaste a atenção, né? Daquela espiral do Hollenberg, que foi aprimorada ao longo do tempo, que são as alterações pró-inflamatórias com vasodilatação num determinado número, né? O que também a gente não viu, né, é o choque cardiogênico em pós-operatório de cirurgia cardíaca, por exemplo, que é conhecido como a síndrome de baixo débito, não é? E que a gente tem, né, de um tempo para cá, identificado pacientes com um perfil vasodilatatório, principalmente associado ao uso de algumas drogas no pré-operatório, como os inibidores da enzima de conversão da angiotensina. Então, como eu falei, é complexo, né? É uma síndrome muito interessante, né? E, assim, só para concluir essa intervenção, eu achei muito interessante o Danger, não é? Mas eu acho que o pessoal demorou 10 anos, né, recrutando paciente. E só nos últimos 3 anos eles conseguiram incluir praticamente 80%, 90% dos casos, né, pedindo ajuda, né, porque aí eles viram que na Dinamarca eles não iam conseguir, e aí pediram ajuda para os alemães, né? E esse estudo que tu mostrou da Alemanha tem eu acho que eu não sei se não é o mesmo estudo que mostra, né, de 2005 a 2015 ou 2007 a 2015, que a Alemanha teve 400 mil casos de choque cardiogênico pós-infarto. É um N muito grande. E no Danger a gente teve, por exemplo, assim, em Trier, né, uma cidade na Alemanha, não teve nenhum paciente incluído, não é? E no Reino Unido, só 10 pacientes foram incluídos também. Então, assim, eu acho que esse mix para tentar tornar, digamos assim, com validade externa, não é? Para caracterizar como um estudo multicêntrico, eu te digo, eu gostei, acho que, não é? É interessante, mas que talvez a gente precise analisar com uma certa cautela, vamos dizer assim. Com relação ao custo, eu não vou nem falar, nem me atrevo, porque um Impela na faixa aí de 120, 140 mil reais, para nós, como tu já bem salientaste, é praticamente impossível. Mas é uma área assim que eu acho que, sem dúvida, havendo uma melhor seleção de pacientes, a gente pode usar essa tecnologia, né, de maneira benéfica, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, aí, muito obrigado pela tua excelente apresentação. O implante total do sistema, 600 mil. eu Tivemos um caso. aproveitar o gancho do Fernando. O Cassiano tinha levantado a mão, Ciro? Ah, tá, desculpa, não tinha visto. Então, Não, mas, Ciro, como é o mesmo assunto, aproveita o gancho, vai firme.
Não, o contrário é verdadeiro também em relação a usar um estudo exclusivamente para mudar a nossa prática clínica, que é o caso do Shock 2 Trial. Quer dizer, até que ponto esse estudo é o suficiente para a gente deixar de usar uma ferramenta que tem todo digamos assim, a argumentação fisiopatológica clara para que a gente use, aumenta débito cardíaco, quer dizer, apesar das complicações, né? E a gente sabe de todas as deficiências que o Shock 2 Trial teve, inclusive que você brilhantemente citou, e aí a gente condenar uma ferramenta à obsolescência sem que se acumulem evidências suficientes aí para a gente... Lógico, é aí onde eu acho que é o grande pecado da medicina baseada em evidência, que a gente considera que um estudo randomizado prospectivo seja o máximo de evidência que a gente consegue, e isso é o suficiente para fazer com que a gente decida pela verdade ou não verdade de alguma coisa. E nem sempre, a gente sabe com a história que a gente tem aí, que nem sempre isso ocorre, né? Então, o contrário é verdadeiro. Hoje todo mundo está usando noradrenalina, porque é a melhor evidência que se tem. O estudo de Baquet sequer descreveu o que ele considerava de forma clara que era o choque cardiogênico. Né? Então, pô, é complicado. Eu não sei o que. Estou lançando essa provocação aí. Cassiano, se quiser fazer sua pergunta, se tiver alguma coisa mais interessante para falar, pode falar. Mas eu joguei essa provocação aí para a gente a discussão aí um pouquinho. Vou esperar o Cassiano aí, que aí depois eu comento um pouquinho. Perfeito. Obrigado, Antônio. Parabéns. Na verdade, são duas perguntas muito mais da prática clínica de vocês, assim, e qual é a tua impressão sobre isso, assim. São duas perguntas pequenas, assim, uma é sobre o uso da vasopressina, se vocês preferem naqueles pacientes que têm via de saída já meio obstruída, ou se é basicamente pela PAM mesmo, né? E um segundo contexto, aproveitando o que o Ciro falou, é sobre o BIA no paciente com insuficiência cardíaca crônica que interna na UTI, sim, com disfunção cardíaca grave, né? Qual é a rotina de vocês e qual é a tua impressão sobre isso? Obrigado. Perfeito. Excelentes perguntas. Bom, vou começar pela sua aí, Cassiano, e aí eu vou respondendo um pouco também das provocações aí. Bom, eu acho que num cenário como o nosso, né, num país como o nosso, em hipótese nenhuma a gente pode desconsiderar o balão intra-aórtico. Essa é a ferramenta de assistência circulatória que a gente tem disponível, né? E eu ainda continuo a utilizar muito na minha prática, né? Não só pela praticidade, pelo custo, pelo que é mais disponível, né? E no paciente que interna com insuficiência cardíaca descompensada e que evolui com choque cardiogênico, e esse é o... e o paciente não responde aí, ou tem uma falência com inotrópico, eu já tive pacientes com 6 meses com balão intraórtico. Eu tive um paciente que no Encore em São Paulo, ele ficou trocando de perna um balão intraórtico até ser submetido a um transplante por 6 meses, na fila do transplante, dentro da UTI, e cada 30 dias ele trocava de perna e depois a gente colocou um balão. Então, vai para o céu. E ele foi transplantado ainda conseguiu ser transplantado, vai para o céu mesmo. E foi, mas assim, é a única forma, e a gente, foi a forma de fazer esse paciente chegar ao transplante, né? O que eu acho, e aí eu vou puxar um pouquinho da provocação aí do Ciro e do Fernando, é que os estudos eles trouxeram um pouco de uma prática que também era muito comum, que deve ser repensada, que é o paciente chegou com um infarto agudo, tem um grau de choque, foi para a hemodinâmica, abrir a artéria e já sair com balão intraórtico, é que talvez esse paciente não precise de rotineiramente ter um balão intraórtico instalado. Então, eu acho que o sinal que o
IAB Choque 2 mostrou, o IABP Choque 2 mostrou para a gente é que, olha, a gente precisa repensar a prática de fazer isso de forma rotineira. Talvez o paciente que vai abrir artéria e tem aquele perfil, ele não precise de um balão intraórtico. Então, mas no nosso meio ainda continua a ser no paciente que tem um choque, você não tem outro dispositivo, eu de forma alguma aposentei o balão intraórtico, eu continuo a utilizar. E se o paciente chega para mim pós-infarto, chocado, eu vou lançar a mão dele. Eu só acho que de forma rotineira a gente deve, o que o trabalho trouxe é que a gente deve repensar. A sua segunda pergunta é em relação à vasopressina, e eu acho que é a melhor droga para esse cenário, né? A gente tem aí trabalhos falando de, principalmente para pacientes que têm hipertensão pulmonar, talvez seja a melhor droga, né? Então eu começo precocemente junto com noradrenalina em dose baixa, mas eu associo com frequência, né? E acho que é a minha segundo vasopressor aí, ou mesmo concomitante para usar a menor dose de noradrenalina possível, ou mesmo só na vasopressina isoladamente, principalmente em quem tem hipertensão pulmonar aí, disfunção de ventrículo direito, tá? Bom, a questão da mudança da prática, eu acho que a gente tem uma questão que me preocupa mais, assim, é que a gente vinha, é lógico, a gente tem várias realidades no Brasil. Uma é a realidade do SUS, em que você não tem esses dispositivos, e outra é a realidade da saúde suplementar, em que você começou a ter uma expansão do uso desses dispositivos sem um estudo embasando. Então, bom, vamos lá, funciona, vamos começar a colocar a custos como esses, 150 mil, implantação, suporte, 300 mil. Então, eu acho que o objetivo desses estudos é até frear. Outro dia eu vi até uma colega falando, bom, nós vamos começar a instalar ECMO para o infarto agudo do miocárdio no Brasil, por exemplo. Nós temos que ter? Não, eu não acho que a gente tem que ter. A gente não tem evidência para isso, para instalar uma terapia ultra, mega cara. Tem tanta coisa muito mais simples que possa ser feita. Essa é a minha opinião, porque eu acho que a gente precisa de muito mais evidência embasada para lançar mão de um tiro muito caro para uma população muito específica. Estou falando em termos de saúde pública. Mas, por exemplo, no cenário americano e na Europa, aquilo ali começou a ser utilizado como água. E eu acho que os estudos têm um pouco disso. Gente, espera aí. Placa, sinal amarelo aí, não é assim, não é essa festa. A coisa não traz esse benefício que vocês esperam. Então, e o Impella, eu acho que é um primeiro estudo, né? Eu acho que o grande diferencial dele foi ter mostrado uma diminuição de mortalidade, mas eu acho que é um primeiro. E eu não acho que a gente deve mudar a prática baseada em um estudo clínico, é uma população muito específica. Eu acho que a gente precisa, ainda mais quando a gente tem uma terapia muito, muito, muito cara, né? E que a gente vê que tem efeitos adversos. Os pacientes tiveram mais sepse, mais isquemia de membro, mais insuficiência renal. Então, é um primeiro estudo com todo o mérito de demorar 11 anos e terem a resiliência de completar o estudo, mas eu acho que é o aí que a gente tem pelo menos algum norte, né? Assim que eu vejo um pouco da prática, da minha prática individual com a medicina baseada em evidências, assim. Aproveitando esse gancho aí, Ciro, olha o Atlânticos aí, ó, 11 anos. Pois é, cara, vou trabalhar nele. Então, em cima disso que tu colocastes agora, Antônio, tem uma coisa que me ocorreu. A gente não consegue fazer diálise num paciente com choque séptico e tirar 2 litros em 4 horas. Agrava, piora, né? O que se recomenda? O que é o ideal? É esse paciente fazer terapia de substituição renal contínua. Só que os 2 estudos do New England mostram que não houve redução de mortalidade. Resultado final, as operadoras se negam a pagar,
diálise contínua, não é? No paciente com choque séptico, com lesão renal aguda, argumentando que esses estudos não mostraram redução de mortalidade. Mas, do ponto de vista hemodinâmico, é impossível tirar volume num paciente que está com síndrome de leak capilar anúrico, não é? Doente não dialisa. Não dialisa. E ele não dialisa, o potássio sobe, fica acidótico e morre. E assim também acontece no choque cardiogênico, né? É isso Se que eu você falei. for dialisar com uma SLED ou uma diálise convencional, você não consegue. Então, Não segue. é Então, lógico, eu acho que... Por isso que eu comentei antes, só para concluir, que querer que uma única intervenção em paciente crítico reduza a mortalidade, eu já não tenho mais essa ilusão, eu diria. Eu tinha esperança, mas ao longo do tempo eu vi que isso não funciona. Perfeito. Não, eu concordo contigo plenamente, plenamente. E eu acho que, inclusive, para terapia intensiva, assim, os desfechos, eles devem ser outros, né? Assim, a gente tem tantos, se chama aí de competing risks, né? Tantos fatores competidores para a mortalidade daquele paciente que não tem uma intervenção que vá conseguir fazer mudar num paciente que tem uma cascata de múltiplos órgãos disfuncionantes. Eu concordo contigo plenamente. Tem uma intervenção que salva a vida. Higiene das mãos. É verdade. Mas não tem clamor, não dá dinheiro. Não, eu acho que as intervenções que mais salvam vidas, né, Ciro, são aquelas mais simples, as básicas, que envolvem a sua organização, a sua estrutura de UTI bem organizada, a sua sistematização, né? Sem dúvida, essas são é porque a gente fica buscando aí um avanço Mas a história da higiene tecnológico. das mãos, cara, é um elefante na sala de jantar. Primeiro, porque todo mundo acha que faz tudo direitinho e quando a gente vai checar, não faz. É isso aí. Tá longe E acreditar nessas intervenções simples, né? Porque, lamentavelmente, temos ainda uma dificuldade grande na ponta das pessoas acreditarem que, se ela lavar a mão, vai trazer benefício, lamentavelmente. É incrível. Alguém mais, Suparreg? Para mim, a principal intervenção no tratamento de qualquer tipo de choque, para mim, em primeiro lugar, é o banquinho. Tem que ter um médico do lado. Não tem outra. Imagina uma UTI, seguindo as normas mínimas da Anvisa. Um médico para cada paciente. Se tu tem 2 pacientes em choque na tua UTI, tu vai ter que fazer escolha de. Não tem como. Não é? Não tem. Verdade, amigo. Isso é triste de ver, mas é a nossa realidade, né? Verdade. E a outra coisa que eu acho, Suprarreg, é isso, assim, essa questão aí dos times de choque, né? Nada mais é do que quantificar as pessoas que vão ficar dedicadas àquele paciente ali, né? Então, todos os times, grupo, nada né? mais. É o banquinho, né? Sim. Você botou o banquinho ali. Fácil, né? Bota o banquinho lá, no gaúcho. Assim como os times de stroke também mostraram. Exatamente. E os benefícios estão aí. E não é para duvidar, né? Família, a gente já está aí quase ao final. Alguém mais quer fazer alguma ponderação? Eu não consegui ver se alguém conseguiu obter alguém aí do chat que se queira manifestar. No chat só parabenização. Muito bom. Antônio, então seguimos. Suparreg e Ciro Cassiano também querem fazer alguma outra consideração ou passamos para o Antônio fazer a consideração final dele? Só agradecer. Isso aí. Então vamos lá, Antônio. Suas considerações. Eu que agradeço, na verdade, assim, vocês foram meus mestres aí, acho que Ciro, Suprarreg, Rubens, foram pessoas em que eu me inspirei aí na medicina intensiva ao longo dos anos. Para mim foi uma honra estar aqui conversando com vocês, discutindo e trocando ideias, assim. É uma honra ter participado disso aí com mestres que eu sempre me orgulhei aí da mais alta classe da medicina intensiva brasileira. Foi uma honra estar aqui. Obrigado. Pode se preparar que vai ser chamado de novo. Né?
Com certeza. Agora, quando disse que gostou, que foi sentir honra, aí é que a gente volta para quebrar. É isso aí. Beijão para todos. Até daqui a 15 dias. A próxima semana nós não vamos dar um recesso, né? O dia do intensivista. É o dia do intensivista, Mas semana que daqui vem. a 15 dias estamos de volta de novo. Vou liberar a programação de maio aí em breve para a gente. Aí. Então, tá, Beijão pessoal. para todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Grande abraço, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau.